Fala pessoal, longa vida a todos. Mais um videozinho aí dos nossos aquários, dos nossos peixes, pessoal. Vou fazer uma atualização aqui rápida para vocês, mostrar como é que estão os alevinos, pessoal. Os alevinos eles estão indo muito bem. Deixa eu ver se eu consigo dar um close aqui em alguém. Vamos ver se tem alguém nadando aí. Cadê? Tem alguém nadando ali? Tem um garotinho nadando ali, ó. Ou uma garota, né? A gente não sabe. Eles já estão saindo dessa fase de larva, tá, pessoal? Eu introduzi a alimentação hoje. Ó, um outro alevino ali nadando. Eu introduzi a espirulina, tá bom? Pra quem não sabe. Pra quem não conhece, isso daqui é espirulina. Vou abrir rapidinho aqui. Isso daqui você vai encontrar na internet aí, qualquer site, você pede e chega na sua casa. Nas Cobases da vida eu nunca vi, tá bom? E também em nenhuma outra loja de aquarismo eu vi isso daqui para vender. Isso daqui também foi comprado na Cobase e eu vou utilizar isso daqui assim que esses alevinos eles saírem dessa fase de larva, assim que eles começarem a pegar um formato melhor de corpo, né? Assim que eles começarem a comer uma comida assim mais grossa, né? Vamos usar um termo aí mais popular. Bom, pessoal, o que eu posso dizer para vocês sobre o desenvolvimento desses peixes aqui, ó? Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, não tem muito segredo para criar esse tipo de peixe em casa, tá? Para quem não sabe aqui, essa daqui são variações da espécie de Carassius auratus, que para quem já está há um certo tempo aí criando esse tipo de peixe, é a espécie que deu origem a todas essas variedades que existem pelo mundo afora. A gente precisa ter bons padrões de água, precisa ciclar primeiro o aquário antes de colocar peixe. Os peixes precisam de alimentação específica, você precisa variar a dieta dos seus peixes, precisa condicionar eles de formas diferentes durante o seu ano, para que você tenha bons peixes. E assim, pessoal, de verdade, o aquarismo ele é um hobby fantástico, ele é um hobby inclusivo, ele não é um hobby exclusivo como muita gente acha. E eu vou dizer mais para vocês, você não precisa gastar rios de dinheiro para ter bons aquários, bons peixes, para reproduzir esses peixes na casa de vocês. Você precisa tentar descobrir como as coisas funcionam, ter bom senso acima de tudo, respeitar os animais, porque isso daqui é um compromisso que você está tendo. Quando você decidiu criar esses animais, espero que você tenha decidido não por impulso e não achando que esses animais são um item de decoração na tua casa, você estava assumindo um compromisso com eles. Um compromisso de cuidar bem, de dar boa comida, de dar toda a assistência que esses animais necessitam. Assim como você, quando decide ter filhos, você precisa dar saúde, educação, alimentação para eles, boas escolas, garantir que eles tenham uma vida boa, né, ao longo da sua existência. Assim também acontece com os nossos animais de estimação e, por que não, como os peixes, né, pessoal? Voltando lá para os nossos alevinos, eu estou mantendo esses alevinos aqui com uma coluna baixa de água, tá, pessoal? Porque a escola de aquarismo que eu sigo, ela diz que a coluna de água do seu aquário, ela precisa ter aí em torno de, no máximo, 20%. Tá bom? Como vocês podem observar aqui, esse aqui é um aquário de medidas lá, ó, de 50 vezes 25 vezes 35, que se vocês fizerem a conta aí vai estar em torno de 44 a 45 litros, no máximo 50 litros de água, tá? Eu acho que no máximo 45. E aqui eu tô com 20% da capacidade desse aquário, dessa água aqui, mantendo esses alevinos. Eu tô com um termômetro barra termostato ligado ali e ele está calibrado para 25 graus, que é a temperatura ideal para estar mantendo esses alevinos nessa fase inicial da vida deles. Aquela lâmpada que está ali, pessoal, ela é uma lâmpada dessas comuns que você encontra nessas Shopee da vida. Isso daí é mais para dar um estímulo para esses alevinos
e eu tô mantendo um padrão de fornecimento de luz para eles em torno de 6 a 8 horas por dia. Quando chega lá umas 4h30, 5 horas, no máximo 6 horas eu desligo essa luz para que esses peixes eles não fiquem estressados e a imunidade deles venha a cair. Como eles são peixes muito novos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com os parâmetros de água, com a temperatura da água e com o alimento que a gente vai fornecer para esses filhotinhos aqui. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, não aprendi em nenhuma faculdade e, e nem tão pouco também sou formado, tá, em biologia ou medicina veterinária. Tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, essas informações podem parecer bobas e pode parecer que eu estou inventando tudo isso daqui que eu estou falando, mas não, pessoal, é verdade. Todas essas informações que eu estou passando para vocês, elas são essenciais, e se você quiser ter algum tipo de sucesso, ou pelo menos um pouco de sucesso na criação desses animais, você precisa saber o mínimo que você tem que fazer, tá bom? Antes mesmo de você ir numa loja de aquário para comprar um peixe, ou seja lá, qual for o animal que você quiser levar para dentro da sua casa, você precisa primeiro ter ciência se você tem condições de estar mantendo esse animal, que são condições mínimas, tá bom? Se você não tem condições mínimas de estar mantendo esses animais, eu aconselho você a não fazer isso, tá? Primeiro você estuda um pouco mais, procura adquirir mais informações a respeito do animal que você está querendo levar para sua casa, e aí depois você inicia a sua criação. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que o aquarismo, pessoal, ele é muito mais do que isso daqui que vocês estão vendo, né? O aquarismo, ele, além de ser um hobby fantástico, um hobby assim cheio de possibilidades, ele também eu considero como uma terapia. Aliás, eu considero isso daqui muito mais que uma terapia. Isso daqui é movido por muita paixão, muito amor, muita motivação. E para que esse fogo fique aceso dentro do seu coração, você precisa cultivar os seus peixes. Você precisa cuidar deles como se você estivesse cuidando de um ente querido, da sua esposa, do seu filho, e por aí vai. Sempre tá estudando, sempre tá vendo vídeos de canais que são referência, lendo artigos, visitando blogs, até mesmo olhando rótulos de rações como essas aqui, ó, lendo o que tem na ração, qual é a composição, né? O que essas empresas estão colocando aqui. Tudo isso é informação importante e que vai fazer você ter mais sucesso na criação dos seus peixes. Eu comecei no aquarismo, como a grande maioria de vocês começou, por influência de algum parente ou de um amigo muito próximo. A minha mãe quem introduziu o aquarismo na minha vida, né? Eu já tinha visto aquário na casa de um primo meu, mas quem levou o aquário para dentro de casa mesmo foi a minha mãe. E eu perdi muito peixe ao longo da minha vida também por não saber o mínimo, o básico sobre aquário. E o meu peixe do coração, meu peixe preferido, os peixes que eu amo de verdade mesmo, realmente, são os goldfishes, como vocês podem ver. O meu aquário ele já está um pouco pequeno para a quantidade de peixes que eu tenho aqui, né? Esse aqui é um aquário de aproximadamente aí 200 litros de água. O ideal é que você tenha aí pelo menos 80 litros de água para cada peixe e mais outros 20 litros de água adicionais para cada outro quingo que você tiver no seu aquário. Eu já estou com um déficit aí de mais ou menos, pelo menos aí 60 litros, né? Pela quantidade de quingos que eu tenho aqui. Mas como você pode ver, eles estão muito saudáveis, eles estão bem gordinhos. E inclusive essa fêmea de telescópio aqui, ela é a mãe daqueles alevinos que estão lá. E eu decidi pegar alguns machos aqui que eu selecionei para tentar estar fazendo essa reprodução junto com essa fêmea. Eu peguei esse belo exemplar de ranchuzinho aqui, ó, que ele se chama Leido.
tá? Eu peguei esse exemplar de ranchu aqui para estar fazendo essa reprodução com essa fêmea de telescópio. Ah, mas você está cruzando o ranchu com telescópio. Pessoal, é o que eu tenho, tá? Na mão e é isso. A gente está trabalhando aí com o que a gente tem na mão e vamos ver o que vai sair. Muito provavelmente sairão filhotes de ranchu como o pai, muito provavelmente sairão filhotes de telescópio como a mãe. E a gente vai estar trabalhando para tentar estar desenvolvendo linhagens mais puras desses peixes, porque esse é o verdadeiro objetivo, né? O meu objetivo, no caso, é estar trabalhando as linhagens desses peixes, tá desenvolvendo peixes bonitos, de qualidade, como vocês podem ver aqui, ó. Esse daqui é um belo exemplar de King comum, é bem esperto mesmo. Ainda não sei qual é o sexo desse peixe, mas ele tá muito bem desenvolvido, tá bem gordinho e tá no caminho certo. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu procuro fazer vídeos assim de uma forma bem dinâmica mesmo, o mais rápido possível, sem falar em câmera lenta. Eu falo devagar, tá? Pessoalmente eu falo bem devagar, mas aqui nos vídeos eu tento deixar o vídeo de uma forma mais dinâmica para que vocês possam acompanhar, né? E o canal tá tendo uma certa visibilidade aí, tá tendo até que umas visualizações legaisinhas. Eu não imaginava que vocês iriam consumir os vídeos aqui do canal como tá sendo, e eu espero que de alguma forma a gente possa trocar informações. Se vocês quiserem deixar comentários nos vídeos, mantendo o respeito e o bom senso, serão muito bem-vindos os comentários de vocês. A gente está aqui para trocar experiências, para conversar e para mergulhar nesse mundo fantástico, nesse mundo maravilhoso, apaixonante que é o aquarismo. Beleza, galera? Até o próximo vídeo e longa vida a todos!